Eu bati um papo com ele, foi uns 40, 45 minutos ontem à noite, lá no canal do Meu Timão. Foi muito legal. Ele estava bastante solícito ali também nas respostas. Eu comecei primeiro perguntando de Brasília, de tudo, de como foi viver tudo aquilo ali no final de semana. E aí ele conta os bastidores ali do hotel. Ele fala também sobre como a jogada ensaiada do primeiro gol, quando o Corinthians bate curto, e aí como isso foi trabalhado durante a semana até girar a bola para desfazer a zaga do Flamengo, como que o Gustavo Henrique caiu, mudou o lado dele para ir no lado onde tinha um jogador mais baixo, enfim, foi muito legal ele contando. Falando como também é trabalhar o mercado sem dinheiro, sem muita condição de contratar e pagar por direito econômico. E ele explicando um pouco a engrenagem, né? As pessoas que procuram ele, procuram o Lucas Silvestre, aí tem o pessoal lá do scout do Corinthians para tentar achar. Eu vou dar um exemplo aqui, o Pedro Milans, lateral direito do Peñarol, que estava ficando livre do mercado sem contrato, enfim, esse mapeamento que o clube tem que fazer para tentar pegar jogador sem direito econômico. Aí ele segue falando na necessidade de reforços, de novo citou a palavra entre 5 e 6 reforços, e teve uma coisa que ele falou que foi muito enfático, e ele não tinha falado sobre isso, ele falou, não dá para sair ninguém. Ele não quer ninguém saindo. Não quer perder um jogador agora nessa janela. E aí ele argumenta de que você vai destruir um processo e esses jogadores vão valer muito mais no futuro próximo. Ele acha que se segurar mais um pouquinho alguns jogadores, esses caras inclusive serão valorizados ali na frente. O Corinthians não vai, se ele vende agora, ele vai perder dinheiro. Esse é o lado dele, é o argumento dele. Aí o Angileri, ele confirma que as conversas deram uma esquentada, estava livre. O Angileri, o Corinthians fez uma proposta, a história é mais ou menos essa. Fez uma proposta. Ele foi lá e pediu muito mais. O Corinthians falou, amigão, é o seguinte, o que eu tenho aqui, ó, são 2 batatas, um refrigerante e um pãozinho. É o que eu tenho. Se você quiser 4 refrigerantes, 3 pãezinhos e 12 batatas, eu não tenho, tá aqui. A proposta tá aqui, boa tarde. E aí você vê. E aí o Gileri tá lá, ele, os empresários dele, rodando a Argentina, esperando, e não vai pintar coisa melhor, porque eu acho que na Argentina, River e Boca, tirando River e Boca, ninguém vai pagar mais do que ele ganha no Corinthians. Os dois pagam bem lá. As pessoas acham que não, paga em dólar, paga bem. Os outros não vai ter condição. E aí ele falou, mas aproximou. Acho que o Angileri está percebendo que não está tendo muito mercado, que não tá. Ele achou que ia ter 1000 propostas, também não teve. Pelo visto, vai recuar e a coisa pode ser que aconteça. O Martínez, ele voltou a falar que ele não tem a mínima noção do que vai acontecer, de onde ele está, de onde surgiu, e ele claramente está nervoso com isso, claramente ele está na bronca. E ele até fala, meu passaporte vai acabar agora também. Se eu não me cuidar e eu não me antecipar isso, eu vou ter problema ali na frente. Então ele deveria ter se antecipado. Ele está irritado com essa situação, segue lá na Venezuela, e ele falou, não temos nenhuma previsão sobre isso. Fala sobre também a relação dele com o Memphis, ele conta até que não desenrola muito o inglês, mas que o Memphis está entendendo muito bem o português, ele fala alguma coisa, mas entender ele já está entendendo melhor, e aí ele tenta falar muitas vezes mais pausado com o Memphis, e que o André Ramalho ajuda na tradução o tempo inteiro, além do Renan Bloise, que é o chefe da estatística. Então essa é a relação com ele. Ele ainda fala, tivemos ali um negocinho ou outro, tal, mas de maneira geral eu levo ele numa boa, como todos os outros jogadores. Aquele jeito do Dorival que o Arnaldo sempre fala aqui, de ser aquele cara meio boa praça, que não quer arrumar muita confusão e muita briga com ninguém. Ele fala também da possibilidade nesta quinta-feira do Corinthians jogar mesmo com o time reserva, e essa vai ser a realidade. Acho que talvez só o Hugo Souza vai jogar, porque o derby no domingo é a prioridade para descansar os caras, para poder ter um time até pelo um dia menos de preparação do que o Palmeiras, que joga hoje. Então ele vai segurar os caras para que jogue contra o Palmeiras, jogo da Neoquímica Arena, e é um derby, enfim, não precisa dizer mais nada, é só isso daí já. E ele vai dar uma segurada também. Então, assim, foi um bate-papo que ele estava muito sossegado, muito tranquilo, assim, muito contente, né? Mas, claramente, ele disse, a hora que acabou, estava 7 horas da manhã da segunda-feira, eu já estava no CT. O treinador de futebol hoje em dia no Brasil, ou a gente já cuida do próximo jogo, ou você acaba se perdendo no meio do caminho. E agora, daqui a pouco, ele vai dar uma entrevista coletiva para todos os veículos de imprensa, a gente deve mostrar um trecho e tal.
Mas é isso, ele claramente mudou um pouco o humor da torcida com ele na rede social, com ele também. Tinha bastante... Corneta? Corneta, eu não diria hater, porque hater acho que é uma coisa mais pesada, mas umas cornetinhas tinha bastante. Eu sinto que de domingo para cá, pode ser que daqui a pouco mude de novo, enfim, essas coisas de internet e rede social, mas que deu uma boa mudada assim no clima dele com o torcedor, para mim ficou claro isso daí também, viu? Olha, entre tantas coisas que ele falou, essa história, não perder jogadores. Foi meio um pouco que ele, quando ele chegou no São Paulo, ele falou exatamente isso. Deu tudo certo, né? Acabou ganhando a Copa do Brasil, Supercopa e tudo mais. Foi a mesma estratégia. No mínimo, não perder ninguém, né, Arnaldo? Na verdade, no São Paulo, ele ganhou os jogadores, foi a maior janela do São Paulo. A janela do Dorival foi Lucas e Ramos Rodrigues. E nos clubes que ele não trabalha com caridade. Ele trabalha para ganhar, né? E o Corinthians está indo no mercado depois do Transferban. Durante o Transferban já não perdeu nenhum jogador, né? Nenhum jogador importante, e tenta agora se reforçar. E ele sempre fala em reforços, até no Flamengo ele falava em reforços. Acho que não é uma novidade. O que me chamou a atenção, mas não na entrevista, acho que o Vessone resumiu bem. Acho que já que os corintianos estão irritados comigo por conta da constatação da moleza do calendário, esse tour de entrevistas do Dorival só pode ser dado porque a semana é uma semana de folga, praticamente, né? O Corinthians não joga pelo Brasileiro, como a gente falava aqui. Mas o que me chamou a atenção nessa questão do mercado corintiano agora foi uma segunda investida do Marcelo Paz, que foi vetada pelo presidente Stabile, em tese, né? Eu assisti o Dorival falou com a turma do meu timão, hoje vai dar... E o Marcelo Paz foi a bola da vez, a ESPN passou a entrevista no sábado, eu assisti com bastante atenção, porque eu acho que ele se comunica bem, e chegou com bastante expectativa, com muito... Mas, ao explicar a situação do Alisson, do vai e vem do Alisson, em que ele fecha a negociação e depois é desautorizado, e aconteceu a mesma coisa com o Kaique do Bahia, ele fala que ele não tem autonomia. Ele fala assim, eu não tenho autonomia. A decisão final é do presidente. E aquilo chamou atenção, porque assim, em qualquer clube de futebol hoje, o executivo de futebol, ainda mais que chega com peso, tem uma certa autonomia na negociação ou nas negociações. É claro que recém-chegado, ele talvez tenha ainda que mergulhar na cultura do clube. Mesma coisa que fritou o soldado, é isso aí. Então, mas eu não vejo esse movimento já articulado a partir... Você vai comprar um carro comigo? O seu chefe diz para você assim, ó, você tem até 20. Uhum. Pô, até 20 você fecha o negócio, não precisa falar com o teu chefe de novo, concorda? Isso é autonomia. Quando ele vai para a negociação sem saber, no escuro, isso está errado no processo, na formação. O presidente tem que dizer a ele, olha, eu quero o jogador, pode negociar, você tem até X, 18, 19, 20. O Marcelo Paz, ele não vai passar disso. O não ter autonomia para mim, manter as coisas do jeito que sempre foram. É um absurdo o cara ir para uma negociação, fazer um acordo e ter que voltar atrás porque o chefe dele mandou recuar. Então não vá. Preciso só explicar a diferença das duas coisas, tá? A primeira negociação do Alisson, o São Paulo, de verdade, até agora, para mim, as cláusulas que o São Paulo colocou, para mim, todas tranquilas. Eu não vi nenhum problema. Um empréstimozinho de 1 milhão, para mim, tá tudo bem. No mundo de hoje, eu acho uma cláusula normal. Jogar contra a gente 2 milhões. Tá certo, São Paulo também vai querer deixar o cara jogar e fazer gol em você que tá emprestando o jogador. Tá certo também. Comprar 2,5. O valor ok, tudo bem, idade mais avançada, mas 2,5, não pediu 10 milhões, fixar 2,5. Então, assim, eu achei que as cláusulas do São Paulo eram muito tranquilas e eu acho que o Corinthians deveria ter feito. Eu achei muito contra o Corinthians ter recuado. Só que a do Kaique é diferente, tem uma explicação. Ao saber que o Kaique, essa informação é do André Hernan, os empresários são mesmo do Furquim, que fez aquilo com o Corinthians, de combinar com o Bahia City, depositar e cair fora e simplesmente largar o Corinthians, o presidente falou, não.
E aí eu acho que a diretoria tá O certa. presidente falou não as duas vezes. Não, eu só tô dizendo a diferença das coisas. certo. Não, o final ele diz. Mas a primeira eu não concordei. A segunda, parabéns pra diretoria. Mas isso aí, você tem que ter, no mínimo, um pouco de orgulho do cara que simplesmente largou os empresários que combinaram com um clube de te pagar multa baixa pra sair correndo com o moleque. A diretoria, pra mim, fez certo. Anthony, o Corinthians continua sendo tratado como uma churrascaria. Acabou a picanha. Liga lá, vê se tem. Ah, não tem. Putz, agora como é que vai servir a picanha? Não, eu só quis mostrar que era um caso diferente. Não, tá tudo bem. O fim da história, o Garnado tem Ok, razão. É a diretoria dizendo não pro Marcelo Paes. Só que eu só tô dizendo que a segunda, eu concordo em Marcelo Paes. Esse cara não vai vir. É isso mesmo. É que assim, o Marcelo Paes me parece em sintonia completa com o Dorival. Olha, com o scout, aquele jogador me interessa, aquele jogador eu gosto, aí o Marcelo Paes vai negociar. Perfeito. O Dorival queria, o Alisson queria o Kaique. Perfeito. Aí só que tem um ruído aí. Se quem manda é o presidente, antes de ir, o cara tem que chegar, olha, quais são as restrições da rede social, do histórico. Gostou do cara? Rival, esse é o empresário. Né? Porque assim, porque é ruim pro Marcelo Paes. Isso, concordo. É bem ruim. É a segunda negociação que o cara vai e volta. Quem vai sentar com ele para conversar? Você vai trazer o presidente junto? Exato, senão a gente vai arrumar uma coisa aqui, amanhã vira. O técnico, ele tá cobrando reforços, tal, não sei o que lá, e ele via esses dois jogadores como jogadores possíveis e que ele se interessa por eles. Porque era empréstimo, né? E assim, tudo bem, dá para entender a parte do clube em algumas situações, ou repercutiu mal, a galera não quis o Alisson, ou a galera, o empresário... Às vezes o cara falou uma coisa no Twitter quando era moleque, contra o clube, lembra? Sim. São Paulo teve uma vez. Acontece de vez em quando algumas coisas. Tudo isso tem que ser levado em consideração hoje em dia, numa